vamos embora, e eu não quero te ver nunca mais. Você só foi um estorvo desde que estava no meu ventre, e eu não vou perder a única chance que tenho de ser feliz por sua causa. Sua presença só me lembra as desgraças que passei ao lado do seu pai descarado. Essas palavras duras foram a última coisa que a pequena Verônica ouviu de sua mãe antes de esta subir no trem. A menina, com os olhos cheios de lágrimas e o coração despedaçado, não conseguia compreender como sua mãe podia abandoná-la daquela maneira. A estação estava cheia de barulho e movimento, mas para Verônica, tudo se tornou um silêncio ensurdecedor, sua mente repetindo repetidamente as cruéis palavras de sua mãe. A mulher não via outra solução. Seu novo marido não a aceitaria em casa com uma filha de outro homem. Ele não estava disposto a criar filhos que não fossem seus, o que só geraria gastos, e já teriam despesas suficientes com o bebê que estava a caminho. Ela decidiu que, para ter essa vida, precisava deixar Verônica para trás, apagando qualquer traço de amor e sacrifício que um dia sentiu por sua filha. A neve começava a cair e era muito possível que uma tempestade se aproximasse. A pequena Verônica, com medo, olhou para o céu e percebeu que estava em grande apuro. Seu pequeno corpo tremia com o frio iminente, a roupa de verão que usava não a protegeria das baixas temperaturas que se aproximavam. Cada floco de neve que caía parecia sussurrar avisos de perigo, aumentando seu desespero. O vento gelado cortava sua pele e seus lábios começaram a ficar azuis. Suas mãos, pequenas e delicadas, tentavam em vão encontrar calor nos bolsos de seu leve vestido. Os dedos dos pés, expostos em suas sandálias, perdiam lentamente a sensibilidade. Verônica sabia que, se não encontrasse um abrigo rapidamente, não sobreviveria àquela noite. O terror de ficar sozinha na escuridão aumentava a cada segundo que passava. Parecia que aquele seria o pior Natal para ela. Em vez de estar junto a uma lareira, desfrutando do calor e da companhia, havia sido abandonada na rua sem nenhuma compaixão. Sua mãe, cega pelas promessas de um homem que lhe oferecia o céu e as estrelas, decidirá esquecer que um dia teve uma filha. Enquanto caminhava lentamente, buscando algum lugar para se abrigar, Verônica não podia evitar lembrar-se dos contos de Natal que sua mãe lhe lia. Histórias de milagres e bondade, de famílias unidas e corações generosos. Mas agora, essas histórias pareciam pertencer a outro mundo. Foi nesse momento que Verônica compreendeu que a sociedade desprezava as crianças sem lar. Ao se aproximar dos transeuntes, eles franziram a testa e a ignoraram, desviando o olhar com desprezo. Ninguém estava disposto a lhe oferecer comida, e muito menos a se aproximar dela. Seus desesperados esforços para conseguir ajuda só recebiam olhares de desaprovação e sussurros maldosos. As pessoas religiosas saíam das igrejas e faziam o sinal da cruz ao vê-la, dizendo: "Meu Deus, não posso acreditar que existam pais tão cruéis a ponto de não querer seus filhos. Que Deus te ajude, criaturinha." As suas palavras de compaixão dissipavam-se no ar frio, vazias de ações concretas. Muitos horrorizavam-se com a situação da menina, mas ninguém se atrevia a estender-lhe a mão. Era curioso, pois eram pessoas de aparência impecável, que entregavam grandes somas de dinheiro ao pároco da igreja. No entanto, o próprio pároco, que pregava sobre a caridade e o amor ao próximo, também não desejava envolver-se com uma menina de rua, pelo menos era o que pensava. Verônica observava as pessoas bem vestidas entrarem e saírem da igreja, levando sacolas de presentes e alimentos, mas todos eram indiferentes à sua fome e frio. Enquanto as luzes natalinas enfeitavam as ruas e as melodias festivas enchiam o ar, Verônica encolhia-se num canto, procurando um pouco de calor no seu próprio abraço. Seus olhos seguiam cada pessoa que passava, esperando, contra toda esperança, que alguém, qualquer um, parasse e oferecesse ajuda. Mas a realidade era cruel e a indiferença, esmagadora.
A mente de todos estava ocupada pensando nos presentes e nos preparativos das festas natalinas. No meio da frenética busca pela perfeição festiva, muitos esqueciam o verdadeiro significado dessas datas: compartilhar com os outros e estender uma mão amiga a quem precisa. E Verônica precisava muito disso. Sua situação era desesperadora, e a indiferença dos transeuntes apenas aprofundava sua sensação de abandono. Felizmente, as almas caridosas não estavam completamente extintas. Quando Laura passou pela menina, não conseguiu ignorá-la. Ao ver Verônica tremendo de frio, com o estômago vazio e chorando pela mãe, Laura sentiu uma dor profunda no coração. Seus próprios filhos estavam em casa, quentinhos e seguros, desfrutando da alegria natalina. Ela não podia permitir que essa menina passasse a noite ao relento. Laura desempenhou o papel de boa samaritana. Inclinou-se ao lado de Verônica e, com uma voz suave e cheia de compaixão, ofereceu-lhe um lugar para passar a véspera de Natal. Levou-a para sua casa, um refúgio acolhedor e caloroso, e apresentou-a à sua família. A surpresa e a alegria nos olhos de seus filhos quando viram Verônica entrar em sua casa foram um presente por si só. Naquela noite, Verônica teve um lugar à mesa daquelas estranhas que, em questão de horas, se tornaram seus salvadores. O jantar foi cheio de risos e conversas, e Verônica, embora tímida no início, começou a sentir-se um pouco mais segura. O calor do lar e a bondade da família de Laura envolveram-na, proporcionando-lhe um conforto que ela não sentia há muito tempo. Depois das festividades, Laura não teve coragem de mandar aquela menina de volta para a rua. Ela sabia que Verônica não tinha para onde ir e que devolvê-la à sua triste realidade seria cruel. Então, depois de uma longa conversa com seu marido, onde explicou a situação de Verônica e seus próprios sentimentos de responsabilidade e compaixão, conseguiu convencê-lo. Laura e seu marido tinham 2 gêmeos, Ernesto e Daniel, que eram um pouco mais velhos que Verônica. Ambos eram muito egoístas e discriminavam as pessoas por sua aparência ou condição social. Eles constantemente zombavam da situação de Verônica e a tratavam mal, algo que Laura tentava corrigir quase diariamente, embora não pudesse estar atenta o tempo todo. Ernesto e Daniel obrigavam Verônica a limpar o que eles jogavam no chão de propósito, tornando-a sua serva pessoal. Faziam-na pegar seus brinquedos, lavar seus pratos e fazer suas camas, sempre encontrando novas maneiras de humilhá-la. Parecia que faziam com ela o que queriam, pois não a respeitavam e essas atitudes eram aprovadas por seu pai. O marido de Laura não estava nada satisfeito com a presença dessa pequena indigente em sua casa. Ele contribuía para o maltratamento de Verônica quando sua esposa não estava presente e disfarçava muito bem quando ela observava. Sendo um homem severo e pouco compassivo, sua desaprovação para com Verônica era evidente, e ele não perdia a oportunidade de tornar a vida dela difícil. Verônica, por sua vez, sempre tentava não incomodar ninguém e nunca teve coragem suficiente para contar à senhora Laura sobre as coisas que os gêmeos lhe faziam. Tinha medo de que, se reclamasse, seria expulsa de casa por ser fofoqueira. Todos os dias, ela suportava as zombarias e maus-tratos em silêncio, esperando que um dia as coisas melhorassem. Em seu coração, ela agradecia à senhora Laura por tê-la resgatado da rua, embora sua vida com a família não fosse completamente feliz. Com o tempo, Verônica cresceu e continuou desempenhando-se como a criada da família. Embora nunca recebesse um salário que lhe permitisse ser independente, sentia-se agradecida por ter um teto sobre sua cabeça e por não voltar a passar frio nem fome. Sua gratidão pela senhora Laura a mantinha trabalhando diligentemente, aceitando seu papel na casa sem queixas. À medida que avançava sua adolescência, o corpo de Verônica começou a mudar de maneira notável. Ernesto e Daniel, os gêmeos, não tardaram em notar essas mudanças e costumavam fazer-lhe piadas cruéis sobre sua nova aparência. O pior era que, em segredo,
Verônica os atraía devido à sua crescente beleza, e começaram a espioná-la quando ela não se dava conta. Uma noite, enquanto Verônica dormia, Ernesto entrou escondido em seu quarto com a intenção de observá-la mais de perto. Ele não contava que Verônica acordaria com o menor ruído. Ao abrir os olhos e ver Ernesto em seu quarto, ela se sobressaltou e quis afastá-lo, temendo as consequências se os tutores descobrissem. "Saia daqui, Ernesto!" sussurrou, tentando manter a calma enquanto seu coração batia aceleradamente. Mas Ernesto, longe de recuar, avançou sobre ela, tentando silenciá-la. Verônica ficou paralisada ao ver o olhar terrível de Ernesto. Naquele momento soube que não teria escapatória. Lamentavelmente, não pôde evitar que as intenções sombrias do jovem se realizassem. Ao terminar, Ernesto lhe disse friamente: "Não dirás nenhuma só palavra sobre isso a ninguém, muito menos a minha mãe. Isto será nosso segredo, porque se abrires a boca, vou garantir que te expulsem desta casa e voltes a ser a indigente que eras." Naquela noite, Verônica chorou até ficar sem forças. Nunca em sua vida havia sentido tanta indignação e desespero como naquele momento. Uma sensação estranha a invadia e ela não sabia como lidar com isso. Por um lado, desejava gritar ao mundo que Ernesto era uma má pessoa, mas por outro, temia ficar sozinha na rua novamente. Assim, teve que suportar tudo aquilo em silêncio durante um ano inteiro. Durante esse tempo, Ernesto continuava fazendo visitas surpresas durante a noite, convencido de que era seu direito fazê-lo porque Verônica vivia naquela casa e, segundo ele, devia servi-lo. Usava a moça a seu bel prazer, mantendo uma fachada de jovem exemplar diante dos outros, enquanto secretamente a manipulava. Verônica suportava em silêncio tudo o que ele lhe fazia, resignada à sua situação. No entanto, um dia começou a se sentir muito mal preocupada com sua saúde. A senhora Laura decidiu levá-la pessoalmente ao hospital para realizar exames de rotina, notando a preocupação crescente em seu rosto enquanto esperavam os resultados. O pessoal médico finalmente deu um diagnóstico que deixou a senhora Laura estupefata e profundamente decepcionada. Verônica estava grávida de 2 meses. A mulher se perguntava como era possível tal situação. Será que a jovem se escapava de casa por algum amor e ela não havia notado? A confusão e o desconcerto se misturaram com um sentimento de traição e desilusão. Sem perder tempo, a senhora Laura confrontou Verônica, que estava atônita e cheia de vergonha pela situação em que se encontrava. Ela repreendeu severamente pelo que considerava uma imprudência irresponsável, questionando seu comportamento e pondo em dúvida a confiança que havia depositado nela. O mais difícil para Verônica foi descobrir que estava grávida sem saber, ficando presa em uma situação sem saber como enfrentá-la. As palavras ameaçadoras de Ernesto ressoavam em sua mente, enchendo-a de temor pelo seu futuro. Apesar de seu desejo inicial de guardar silêncio, sob a insistência da senhora Laura, finalmente confessou o que realmente havia acontecido e explicou como havia concebido o bebê que carregava em seu ventre. Verônica esperava que a senhora Laura a apoiasse, como havia feito durante tantos anos. No entanto, a mulher se recusou a acreditar que seu próprio filho fosse capaz de tais atos. Depois de ouvir as declarações de Verônica, a senhora Laura a expulsou de casa. Antes de fechar a porta em sua cara, disse-lhe: "Nunca permitirei que quebres minha família. Como te atreves a culpar meu filho por esta situação? Só Deus saberá de quem é esse bebê. Meu querido Ernesto seria incapaz de fazer tal barbaridade. Você não passa de uma ingrata. Espero nunca mais te ver. A partir de agora não me importo com o que você faz com sua vida e muito menos com o destino sombrio que terá a criança que carrega em seu ventre." Quase ao anoitecer, os piores temores de Verônica se tornaram realidade. Encontrou-se na rua, desamparada e sem saber para onde ir, similar a como estava anos atrás. No entanto, desta vez havia uma grande diferença.
em breve seria mãe e não tinha como proporcionar uma vida estável ao seu filho. O frio da noite começava a penetrar em seus ossos enquanto procurava algum sinal de esperança na escuridão que a rodeava. Verônica tentou obter ajuda de algumas fundações, mas, infelizmente, ninguém lhe estendeu a mão. Cada porta fechada e cada olhar indiferente aumentavam sua desesperação. Finalmente, buscou ajuda com o pároco da igreja, agarrando-se à esperança de encontrar consolo em sua fé. No entanto, ele lhe fechou a porta na cara uma vez que ela lhe contou o que havia acontecido com Ernesto. Não acreditou em suas palavras e, com uma crueldade inesperada, lhe disse: "Você é descarada. Como se atreve a morder a mão que te alimentou? Esta família te acolheu em sua casa, salvando-te de um futuro incerto na pobreza. Agora vem a mim com essas mentiras." Ernesto é um jovem de bem, incapaz de cometer tal loucura. Que Deus te perdoe, jovem, porque você tem um coração escuro cheio de más intenções. Não se apresente nas instalações de Deus se vier difamar e mentir. As palavras do pároco ressoaram em sua mente enquanto ela se afastava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Verônica estava desmoronada, vagando pelas ruas em busca de algum refúgio. A desesperação e a fadiga a acompanhavam a cada passo, mas, infelizmente, não encontrou um lugar onde pudesse se proteger. Finalmente, teve que passar a noite em um beco escuro e úmido, encolhida sobre alguns papelões que mal a protegiam do frio. Aquele lúgubre canto se tornou seu novo lar, onde viveu durante os meses seguintes, enfrentando cada dia com uma mistura de tristeza e determinação. A jovem mãe, muitas vezes, se sentia sobrecarregada pela angústia e pela incerteza. Em muitas ocasiões, considerou a ideia de dar seu pequeno para adoção, já que as lembranças de como ele foi concebido a atormentavam constantemente. As emoções contraditórias a rasgavam por dentro, mas, com o passar do tempo, começou a sentir um amor profundo e crescente pela criaturinha que estava se formando em seu ventre. Decidiu descartar a possibilidade de dá-lo para adoção, lembrando-se da dor de ter sido abandonada por sua própria mãe. Não queria repetir essa história. Com muito esforço e determinação, Verônica conseguiu um emprego. Embora o salário fosse baixo, era suficiente para comer e se manter em um pequeno quarto. As condições não eram as melhores, mas ao menos tinham um teto sobre sua cabeça e a esperança de um futuro melhor para seu filho. Os dias se sucediam um após o outro, e sua barriga crescia junto com sua esperança. Meses depois, na solidão de seu pequeno quarto, chegou o momento de dar à luz. Sem ninguém ao seu lado, Verônica enfrentou a dor e a incerteza com uma força incrível. Entre lágrimas e suspiros, trouxe ao mundo seu pequeno filho. Verônica enfrentou inúmeras dificuldades durante os primeiros meses de vida de seu filho, Orlando. Logo após dar à luz, perdeu seu emprego, e ninguém estava disposto a contratá-la porque tinha que cuidar de seu bebê. As noites eram longas e solitárias, cheias de preocupações sobre como iria alimentar e cuidar de seu filho. Sem mais opções, foi obrigada a pedir dinheiro nas ruas, mantendo a esperança de encontrar pessoas bondosas que pudessem ajudá-la. Com as poucas moedas que recebia da caridade, conseguia sobreviver, embora mal pudesse proporcionar o essencial para ela e seu filho. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Verônica se esforçava para manter uma atitude positiva, mesmo quando a desesperação ameaçava consumi-la. Orlando, apesar das duras circunstâncias, era uma criança alegre. Sua risada e curiosidade pelo mundo eram a força que mantinha Verônica de pé. Passava horas conversando com ele, ensinando-lhe sobre as coisas simples da vida e cantando canções de ninar enquanto o embalava para dormir em seu improvisado refúgio. Quando Orlando completou 4 anos, a sorte pareceu sorrir para ela pela primeira vez em muito tempo. Finalmente, encontrou trabalho em um restaurante limpando mesas.
Embora o salário não fosse alto, permitiu-lhe deixar seu filho em uma creche enquanto trabalhava. Todas as manhãs, Verônica se despedia de Orlando com um abraço e uma promessa de que tudo ia melhorar. O trabalho no restaurante era exaustivo, mas Verônica se sentia agradecida pela oportunidade. Dia após dia, limpava mesas e lavava pratos com dedicação, sabendo que cada esforço valia a pena pelo bem-estar de seu filho. Parecia que as coisas começavam a melhorar para ela. Ela estava feliz por ter Orlando ao seu lado, sendo seu único companheiro neste mundo. Apesar de viver em uma situação muito precária, Orlando era uma criança saudável e feliz, nunca lhe faltando o amor de sua mãe, que sempre esteve ao seu lado apesar das adversidades. Verônica acreditava que sua vida não poderia piorar, mas estava enganada. Depois de um dia de trabalho exaustivo, enquanto caminhava para casa para se reunir com seu pequeno Orlando, que a esperava ansioso, alguns homens de má índole se aproximaram com a intenção de roubar os poucos centavos que ela havia ganho com tanto esforço. Verônica se agarrou ao dinheiro, que significava comida para seu filho, mas os homens não hesitaram em atacá-la. Eles a espancaram brutalmente, deixando-a caída no chão com uma grave contusão na cabeça, o sangue manchando o pavimento enquanto as sombras dos agressores desapareciam na escuridão. Depois desse trágico incidente, Verônica lutou para chegar em casa. Cada passo era uma agonia, com a visão embaçada e a dor pulsante na cabeça. Finalmente, chegou ao seu pequeno refúgio e se deitou na cama, sob o olhar preocupado de Orlando, que queria ajudá-la desesperadamente. O menino, assustado e confuso, tentava consolar sua mãe com sua presença, sem entender completamente a gravidade da situação. Verônica, enfraquecida e sem dinheiro para ir ao hospital, temia por sua vida e pelo futuro de seu filho. Ao olhar para Orlando, compreendeu que ele poderia enfrentar as mesmas dificuldades que ela havia enfrentado nas ruas. A desesperação se misturava com o amor e a tristeza em seu coração. Sabia que seu tempo estava se esgotando e que tinha que agir rapidamente para assegurar o futuro de seu filho. Em seus últimos momentos, com o coração aflito, Verônica chamou Orlando para seu lado. Com uma voz fraca e trêmula, pediu-lhe que procurasse seu pai e sua avó. Entregou-lhe uma velha fotografia que guardava com cuidado, mostrando a Orlando os rostos das pessoas que deviam ser sua família. Orlando, meu amor, disse, sua voz mal um sussurro. Quero que encontre seu pai e sua avó. Eles cuidarão de você. Prometa-me que vai procurá-los. Orlando, com lágrimas nos olhos, assentiu, segurando a fotografia com mãos trêmulas. Verônica o abraçou com a pouca força que lhe restava, sentindo seu calor pela última vez. Sabia que estava tomando a decisão certa, embora seu coração se partisse ao pensar em deixar seu filho. Eu te amo tanto, Orlando. Seja forte e nunca esqueça o quanto eu te amo. Aquela noite, o menino se aninhou junto à sua mãe, prometendo-lhe que, se algo de ruim acontecesse, ele não descansaria até encontrar seu pai e sua avó. A promessa foi um fio de esperança para ambos no meio da escuridão. Lamentavelmente, teve que cumprir essa promessa antes do esperado. No dia seguinte, com o coração partido e os olhos inchados pelo choro, Orlando começou sua busca. Com a fotografia em mãos, perguntava a todas as pessoas da cidade, na esperança de que alguém pudesse conhecer seu pai. A busca de Orlando parecia interminável. Apesar de seus esforços e da insistência em cada pergunta, ninguém conseguiu lhe dar informações sobre o paradeiro de sua avó e de seu pai. Os dias se tornaram semanas e as semanas, meses. Orlando passava por muitas necessidades, procurando comida em lixeiras e pedindo dinheiro nas ruas, mal sobrevivendo em sua luta diária. O pequeno menino, tão valente e determinado, enfrentava o mundo com uma força que muitos adultos invejariam. Houve momentos em que esteve a ponto de desistir, quando a fome e a solidão pareciam demais para suportar.
Mas a promessa à sua mãe e o desejo de encontrar sua família o mantinham de pé. Um dia, enquanto caminhava perto da igreja da cidade, viu um jovem casal de noivos que se dirigiam para o altar. A cena era como saída de um conto de fadas, com a noiva radiante em seu vestido branco e o noivo elegantemente vestido, esperando sua amada. Orlando observou o homem e notou uma semelhança com a foto que sua mãe lhe havia entregue. Seu coração começou a bater forte, uma mistura de esperança e medo invadindo-o. Poderia realmente ser ele? Orlando se esgueirou entre os convidados como pôde e correu para dentro da igreja. Sua emoção era tão grande que não conseguiu se conter e gritou: "Papai!" Sua voz ressoou na igreja silenciosa, surpreendendo a todos os presentes. Murmúrios encheram o ar enquanto os convidados viravam a cabeça para o pequeno maltrapilho que se encontrava aos pés do altar. O homem ficou paralisado ao ver aquele menino parado diante dele e de sua futura esposa. Seus olhos se arregalaram de incredulidade e sua mente lutava para compreender o que estava acontecendo. O noivo, com a testa franzida, guardou silêncio enquanto olhava fixamente para o menino. A imagem do pequeno, sujo e vestido com roupas gastas, era um contraste brutal com a elegância da cerimônia. De repente, entre a multidão, uma mulher mais velha correu em direção a Orlando. Era a senhora Laura, que havia observado a cena com atenção. Ao se aproximar do menino, seus olhos se encheram de lágrimas. Seu coração, já idoso e marcado pelas cicatrizes do passado, se comoveu profundamente ao ver que aquele menino era idêntico ao seu filho Ernesto quando tinha sua idade. "Orlando!" exclamou, ajoelhando-se à sua frente, com as mãos trêmulas acariciando seu rosto. Orlando olhou para ela com curiosidade e um pouco de temor, segurando firmemente a fotografia que sua mãe lhe havia dado. O reconhecimento nos olhos de Laura foi instantâneo. Compreendeu que Orlando era realmente seu neto, o filho que Verônica carregava no ventre quando a expulsou de sua casa anos atrás. A culpa e o arrependimento a inundaram, lembrando-a de como havia evitado enfrentar essa realidade durante tanto tempo. Com lágrimas rolando por suas bochechas, Laura pegou as mãos de Orlando e as beijou. "Ele não é seu pai, meu querido neto", disse com voz entrecortada, tentando acalmar seu coração agitado. "Ele é meu outro filho, Daniel. Meu querido Ernesto faleceu há 2 anos. Mas eu sou sua avó, e poderia cuidar de você se sua mãe permitir." O silêncio na igreja era palpável enquanto todos os presentes observavam a cena comovente. Daniel, o noivo, olhava para sua mãe e para o menino com uma mistura de espanto e confusão. A noiva, segurando seu braço, estava igualmente perplexa, mas também comovida pela dor e esperança nos olhos da idosa e do menino. Orlando, com lágrimas de alívio e tristeza, abraçou sua avó. Sentia que, finalmente, havia encontrado uma parte da família que sua mãe lhe havia prometido. Laura, embora sobrecarregada pela situação, sentiu uma força renovada e determinação. Sabia que tinha muito a corrigir, e cuidar de seu neto era o primeiro passo. Orlando contou à mulher tudo o que aconteceu com sua mãe e que ela lhe havia pedido que os procurasse para que ele não ficasse sozinho e sem ninguém que cuidasse dele. A senhora Laura, ao ouvi-lo, o embalou em seus braços e prometeu que sempre teria um lugar em sua casa e que cuidaria dele como se fosse seu próprio filho. "Vamos para casa", Orlando disse Laura, levantando-se lentamente enquanto segurava a mão do menino. "Prometo que nunca mais estará sozinho." A congregação, ainda em choque, começou a aplaudir suavemente, reconhecendo a reunião familiar e o encerramento de um ciclo doloroso. Daniel, ainda assimilando o ocorrido, aproximou-se de sua mãe e de Orlando, colocando uma mão no ombro do menino. "Orlando, eu também estarei aqui para você", disse Daniel com um sorriso caloroso. "Somos família, e sempre cuidaremos de você." A promessa de uma nova vida, cheia de amor e cuidado, começou a tomar forma naquele instante.
Orlando, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o peso da solidão se aliviava, substituído pelo calor de uma família que, embora partida, estava disposta a se reconstruir ao seu redor. Queridos amigos, a história de Orlando e da Senhora Laura é um testemunho comovente de redenção e segundas oportunidades. Orlando conseguiu encontrar uma boa vida ao lado da Senhora Laura, que viveu com remorso por não ter dado atenção a Verônica quando esta lhe confessou que o malvado de seu filho Ernesto lhe havia feito. Laura, durante anos, evitou enfrentar a realidade, mas a chegada de Orlando a obrigou a confrontar seus erros. Com o passar do tempo, a idosa sofreu as consequências de suas ações. A culpa e o arrependimento tornaram-se seus companheiros constantes. Seu único filho restante, Daniel, distanciou-se dela, consumido por sua própria vida e pelas lembranças dolorosas do passado. Laura, solitária e doente, encontrou em Orlando não apenas um neto, mas um motivo para se redimir. Orlando, com seu coração bondoso, cuidou dela com devoção, sendo o filho da mulher que ela havia jogado na rua quando mais precisava. Orlando cresceu forte e nobre, e embora tivesse perdido sua mãe, encontrou em sua avó uma nova família. Ele era a luz nos últimos anos de vida de Laura, e sua presença lhe proporcionava paz e consolo. Juntos, encontraram um equilíbrio e uma forma de superar o passado, construindo um futuro cheio de amor e compreensão. Se você chegou ao final desta história, espero que tenha gostado e que ela tenha lhe deixado uma mensagem. Esta história não trata apenas de dor e perda, mas também de esperança, redenção e do poder do amor para curar até as feridas mais profundas. Obrigado por nos dedicar alguns minutos do seu tempo. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like, isso nos motiva a continuar trabalhando para trazer mais histórias comoventes e cheias de significado. Silvia Ribeiro te envia um forte abraço e muitas bênçãos para você e sua família. Muitas bênçãos.